Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Talk, né? Depois de um certo hiato, uma certa pausa que nós tivemos aqui, tá? Devido a uns problemas de fonética aqui, né? Meio complicado, esse período de gripe, essas coisas todas, e eu acho que agora está na hora de a gente voltar, porque tem assuntos muito importantes que nós temos que tratar aqui na nossa cidade, e dessa vez eu vou trazer um camarada, um conhecido, um companheiro aqui de trabalho, uma pessoa bastante atuante no cenário da política suzanense, que é o meu amigo Derli Dourado. Seja muito bem-vindo, Derli Dourado. Tudo bem com você? Boa tarde, Osmar. Osmar Wang, grande Osmar Wang. Tudo bem, rapaz? Boa tarde aí a todos os internautas, a toda a população que está olhando aí, que está nos assistindo. Boa tarde, camarada. Opa, Derli, de verdade mesmo, meu querido, muito obrigado por você ter aceito esse bate-papo aí. Eu falei, pô, temos que chamar o pessoal para começar a conversar a respeito de uns assuntos muito estranhos que estão acontecendo aqui na nossa cidade, cara. E interessantemente, né, cara, de forma bastante interessante mesmo, a mídia não publica isso, né, cara? A mídia não fala a respeito disso, né? E isso começou na semana, nesse início de semana aí, que foi na semana passada, a questão desse aumento, e tanto quanto escabroso aqui, né, na Câmara, no Legislativo, que foi aprovada, passou meio fora da pauta aí, entrou de meio de supetão e daqui a pouco a gente vai ver, temos 58% de aumento, cara, pro Legislativo, né, cara, que é uma coisa um tanto quanto escabrosa. E é por isso que eu queria chamar dele, pra gente conversar a respeito disso, pra ver qual é a justificativa disso, né, cara. Então, Osmar, eu fui vereador lá por 2 mandatos na Câmara Municipal e o último aumento que teve na Câmara Municipal, quando eu era vereador, eu votei contra o aumento porque já havia uma crise no país. E essa crise perdura e aumentou muito a população. O salário do povo brasileiro, ele teve uma descendência, ele caiu. Uhum. Não tem nenhuma justificativa legislativo de Suzano aumentar o salário em 58%, elevando para quase 20 mil reais. Pois é, cara. É um salário muito alto e eu diria mais, uma produção muito pequena. Tão grande, mesmo que fosse um legislativo que fiscalizasse o executivo, que isso não acontece na nossa cidade, o principal papel do vereador é fiscalizar o executivo, isso não acontece na cidade de Suzano, nós não temos vereadores de oposição, que façam oposição e fiscalize, que olhe o orçamento da cidade, que veja para onde está sendo dirigido o orçamento da cidade, de que forma está sendo executado esse orçamento. Não há isso na cidade de Suzano já há alguns anos. Pois uns bons anos. Então não tem justificativa aumentar o salário para 19.800, enquanto o salário do servidor público foi aumentado em 8%. Pois é, mas aí muitas pessoas, Oderli, o interessante é que a grande mídia não deixou passar isso aqui, né? A mídia da nossa região acabou não passando. Então o que eu vou fazer, cara? Eu vou trazer aqui uma notícia do G1, cara, que eu acho que vai ser bastante prático para as pessoas possam entender, tá bom? Eu acho que as pessoas vão poder entender melhor do que a gente está falando aqui, porque muitas vezes a gente vê em passant num portal de notícias como o G1 aí e tal, mas a mídia regional não demonstra isso, não acaba enfatizando isso aí, não acaba questionando, né? Vamos dar uma olhada nisso aí, Derli. Tá aqui. Vamos subindo aqui. Câmara de Suzano aprova projetos de aumento de salário de vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. Os projetos foram votados em sessão, mas não constavam na ordem do dia. No caso do aumento dos vereadores, houve apenas 2 votos contrários. Vamos dar uma olhada com relação a isso aqui também. Os projetos que reajustam os salários do prefeito, vice-prefeito, secretários e dos vereadores de Suzano foram votados e aprovados na Câmara de Suzano nesta quarta-feira, dia 28. A ordem do dia publicada no site da Câmara só contava com um item, que era a única discussão de um projeto para concessão de título para uma empresa da cidade. Mas assim que a sessão começou, outros itens entraram na lista. Um deles foi o que reajusta os salários dos próprios vereadores. O outro foi um projeto que reajusta o salário do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais também. Ambos foram encaminhados pelo presidente da Câmara, no caso, para análise ainda durante a sessão. O texto é de autoria da mesa diretiva. E, além disso, os vereadores também aprovaram em regime de urgência para os 2 projetos. A sessão seguiu e teve vereador que antecipou o voto na tribuna. Né? No caso, apenas 2. 2 vereadores votaram contra. Até porque o salário de 12.500, né, um dos vereadores disse que acho que não é um salário baixo, né? E tem um reajuste de 19.800 numa situação, é um posicionamento contrário, né? E ainda pediu respeito, né, àqueles que são favoráveis a esse aumento.
tá bom? Os textos que foram encaminhados para análise das comissões, praticamente no início da sessão, voltaram para o plenário antes do fim e tiveram parecer favorável. Né? O projeto que reajusta o salário de prefeito e secretários, vice-secretários, também foi aprovação pelas comissões. E também foi votado. O único voto contrário foi de uma vereadora. A produção da TV, no caso, solicitou à Câmara os 2 projetos, mas até o final do jornal eles não foram enviados. Os vereadores da casa foram procurados, mas ainda não houve retorno, né? E a Prefeitura de Suzano informou em nota que os reajustes não acontecem na cidade há quase 10 anos e começam a valer apenas em 2025. Por conta disso, os valores estarão previstos na Lei Orçamentária Anual de 2025, que será definida em 2024. Sobre uma possível mudança na quantidade de secretarias municipais, a Prefeitura afirmou que isso ficará a critério dos responsáveis pela futura gestão do município, meu caro Derli Dourado. O que você acha disso? Pois é, Osmar. Sabe o que eu acho? Eu acho que a população ela precisa se inteirar de como que as coisas funcionam em termos de orçamento público. Lamentavelmente, o poder público, as pessoas que ocupam os executivos, os legislativos, não esclarecem isso para a população. E a população, por conta de uma narrativa, ao longo de muitos anos, principalmente na época da ditadura, acaba não se interessando pela discussão de orçamento, o que é uma pena. É uma pena. Porque, veja bem, aí na matéria do G1, está dizendo algumas coisas importantes que a população precisa se ater. Primeiro, o projeto foi aprovado em regime de urgência. O que é isso? O que é isso? É um projeto como esse papel aqui, ó, está na minha mão, que vai para a Câmara Municipal. Nesse caso não foi, porque foi criado pela mesa diretiva, é chamado projeto de resolução, mas não estava na ordem do dia. Passa a ser uma coisa em regime de urgência. O que significa isso? Que ele é colocado na sessão e na mesma sessão é votado. Ora, um projeto que aumenta salário de vereadores em 58%, de prefeito em 36%, de secretário em 36% também, do vice-prefeito em 127%, em regime de urgência, sem a população ter acesso. E tem mais um detalhe que não está aí na matéria. Como eu fui vereador 2 vezes, eu gostaria de colocar. Acontece que a Câmara Municipal, agora, ela está em recesso, não é isso? Sim. Então, pois é, ela está em recesso, não tem votação nenhuma, a maioria dos vereadores não estão lá, na Câmara Municipal, então a população nem pode ir lá reclamar para eles. Veja que eles votaram um projeto e se afastaram e foram para recesso. E é porque a população não se inteira das coisas. Pois é, dele. Mas o que justifica, cara? 12 pau e meio é um salário enorme já, cara. É um salário enorme para... No caso, a função do vereador é fiscalizar o orçamento, chegar a fiscalizar o executivo, verificar, gerir leis, tá, produzir leis, tudo mais, aquela coisa toda que a gente sabe, ver o orçamento, verificar como vai ser aplicada essa grana do orçamento, essa coisa toda. E a gente vê que não acontece muito disso aqui não, cara, entendeu? Então o que justifica você chegar, até porque não tem oposição ao executivo na cidade, né? Todo mundo faz parte da base do executivo aqui, cara. Me conta uma coisa, o que justifica então um aumento de 12 pau e meio para R$19.800 mais um 13º, Derli Dourado? Pois é, não existia o 13º. Então, na verdade, o aumento não é só de 19,8%, é maior, porque não havia 13º e agora há. Eles criaram. E o projeto aumenta também o salário de membros do executivo. Eu quero deixar um recado aí para a população. Se a população apertar esse aumento para os secretários, para o prefeito, vice-prefeito, isso cai, isso diminui. Desde que a população faça barulho, desde que a população não fique de cabeça baixa, desde que a população entenda que o orçamento público da cidade está aumentando para 1.400.000.000, essa é a sinalização de aumento do orçamento, e uma boa parte disso está indo para salários de vereadores. Um detalhe, viu, Osmar? Você lembra quando o Ministério Público pediu para baixar, mandou baixar, melhor dizendo, eles acataram, eles não foram dando contraponto ao Ministério Público, então o Ministério Público mandou e a Câmara acatou. Entre aspas, a diminuição de cargos na Câmara Municipal, que era de 4 para cada vereador, caiu para 3. Certo. Uns 2 meses depois, foi criado um projeto também de resolução
portanto, da Câmara Municipal, criado pela mesa diretiva, aumentando o salário de cada um dos 3 assessores. Pô, que coisa, né? Ou seja, trocaram 6 por meia dúzia, né, Derli? 6 por meia dúzia. A pergunta que se faz é a seguinte: qual é o motivo de se aumentar o salário dos assessores? Esse aumento fica com os assessores? É uma pergunta que eu estou fazendo. Esse aumento vai para os assessores, aí eles fazem uma vaquinha e repassa por 4º assessor? É uma outra pergunta que eu faço. Porque a verdade é a seguinte: baixou o número de assessores com o objetivo de diminuir o custo, a verba para cada gabinete. E aí, 2 meses depois, aumenta o salário dos assessores. Os 3 que ficaram. Ou seja, deu equivalência, né, cara? Deu equivalência. Continua sendo isso. O que era. Osmar, eu acho importante dizer isso. Lamentavelmente, há uma conivência do poder do Ministério Público, fala que não faz parte do Poder Judiciário, mas há uma conivência aí do próprio MP, que pede para baixar o número dos assessores, mas depois não fiscaliza, e aí há um aumento dos 3 que ficaram, e o MP não faz absolutamente nada, deixa as coisas passarem batidas. Ô, Derli, uma coisa interessante que você falou com relação ao orçamento da cidade, né, cara? Você falou de quanto? 1 bilhão e... 1 bilhão e 400 milhões. Pois é, quanto disso aí vai para a Câmara, cara? Porque uma parte é destinada à Câmara, não é verdade? Para a Câmara Municipal, na minha época, Osmar, já era alto, era de 6%. Agora está em 4% nisso, né? Deveria ter uma super produtividade da Câmara, porque tem um salário, aliás, não é salário, é subsídio. Sim, é um subsídio. Subsídio que tem 13º, mas está escrito lá que é subsídio. Não, e tem um detalhe, né, cara? Eu tava dando uma lida aí com relação a isso, e se o pessoal apertar lá na Câmara, tudo bem, é legal, cara, é legal, pode-se fazer realmente o reajuste e tudo mais, inclusive a inserção desse 13º, que é uma coisa lógica. Mas o interessante, cara, é que é imoral, né, cara? É legal, porém é totalmente imoral, né, Derli? Como numa crise pós-pandemia, com tanta gente desempregada, com salário... Não nos recuperamos da pandemia, essa que é a verdade ainda. Apesar dos 6 meses do governo do presidente Lula, a situação continua complicada, cara. Osmar, a relação capital e trabalho, patrão e empregado, ela se dá e o trabalhador ele consegue melhorar o ganho dele quando não tem crise. Porque aí, onde tem sindicato mobilizado, o sindicato faz pressão e aumenta o salário do trabalhador. Tá certo? Certo. Então, os sindicatos não têm conseguido mobilizar e ter aumentos de salário. Ora, óbvio que o salário do trabalhador, quase que generalizado, está muito baixo. Caiu muito o salário ao longo desses anos. O que as empresas fazem? Ela demite e contrata um outro trabalhador com salário mais baixo. No caso da Câmara Municipal, ela está fazendo uma correção aí de vários anos em relação ao tempo, mas o salário ele caiu muito para todo mundo. Por que para os vereadores, para os secretários, para o prefeito, para o vice-prefeito, o salário também não vai continuar tanto baixo, uma vez que, baixando o salário desse pessoal, o recurso vai lá para o orçamento e vai virar em recursos para a saúde, para a educação, para assistência social, para obras, enfim, para a segurança, para que o Poder Executivo tenha mais recursos. Ora, aumenta o salário de secretários, de prefeito, vice-prefeito, de vereadores, é menos recurso para a saúde. É verdade, E tem um detalhe, né, cara? Essa é a questão da produtividade também, né, cara? Então, mas aí é uma outra crítica. Eu fiz uma vez aí, um outro órgão de Osmar. Eu falei que a Câmara Municipal era muito frouxa, ficaram bravos comigo. O que é assim, eu sempre faço questão de não fazer crítica pessoal a nenhum vereador individualmente falando, a não ser a um. Eu entrei com muito processo aí. Aquele que foi presidente da Câmara e que desviou o recurso do café e que foi condenado por isso. Esse que eu estou falando. A não ser aquele, que aquele lá também é muito perigoso. Mas de resto, eu não faço crítica pessoal a ninguém. A questão é, eu sou morador de Suzano, fui vereador, mas hoje eu sou cidadão comum, pago IPTU nessa cidade, pago imposto de renda, pago todos os tipos de impostos que são pagos pela população brasileira. Certo? Eu não posso concordar com um salário tão absurdo de vereadores, uma vez que eu fui vereador. R$ 12.500 é um salário alto.
Um salário, não é um salário baixo, não. É um 12 salário mil muito reais. alto, cara. É um salário muito alto. É por isso que eu falo, cara. Muitas vezes as pessoas não têm noção do que estão fazendo. As pessoas não têm noção, cara, quando votam, né? Eles deixam o negócio passar tranquilo. Vamos lembrar que a gente tá no ano pré-eleitoral. Ano que vem é ano de campanha de novo. Vai estar todo mundo na rua prometendo 1.253 situações, né? Vereadores prometem muito disso, candidatos a vereadores prometem muitas dessas situações que muitas vezes eles não têm condições de fazer. E não tem realmente condições de fazer. E é bom que as pessoas se lembrem, cara, se lembrem dessas atitudes, cara, porque uma atitude dessa aí, cara, realmente é uma atitude imoral, cara. Você transferir R$ 12.500 para R$ 19.800, mais um 13º, velho, no momento em que, sabe, a gente carece de saúde, carece de educação, carece de segurança pública, a gente carece de geração de emprego, de renda, nessa coisa toda do nosso mundo, não só aqui no nosso município, mas no nosso município principalmente, até porque é aquilo que você falou, cara, a gente tem que ficar atento com isso aí, porque a gente mora em Suzano, a gente paga em Suzano, a gente compra em Suzano. Se você comprar um pacote de biscoito no supermercado, você está pagando imposto, não é verdade? Esse imposto também é revertido para o seu município, ou seja, a gente tem que saber cobrar, cara, e a galera não deixa cobrar, o pessoal não cobra. Parece que tem um silêncio enorme na cidade, cara, uma coisa enorme, as pessoas se silenciam, cara, e as mídias não mostram isso, cara. Ou seja, quer dizer, a cobrança na porta de bater realmente os órgãos de imprensa, começar a bater na Câmara dos Vereadores, lá e bater de gabinete em gabinete. Que vem cá, cara, por que você aprovou esse aumento? Por que você aprovou esse aumento, cara? Esse aumento, mas é legal. Pô, mas é legal, mas não é moral, cara. É imoral, completamente absurdo isso aí, cara, no momento que a gente tá vivenciando. Entendeu? Como é que você vai explicar isso? E as pessoas não cobram, cara. Meu companheiro Osmar Wang, enquanto as pessoas não se aterem à eleição do legislativo, a gente vai continuar desse jeito. Eu vou te dar um dado aqui, assim, muito rapidamente. A nossa pauta aqui, ela é o orçamento aqui do município, é o aumento de salário dos vereadores e do prefeito e vice-prefeito. Mas ontem nós tivemos lá a reforma tributária, foi a votação. É verdade. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu não vi ninguém falando em Suzano. Eu fiz uma pesquisa para colocar publicamente aqui. Procura a votação dos deputados que deram voto aqui em Suzano. Eu vou dar um exemplo do deputado do PL aqui da nossa região. Procura lá na relação, tá no mesmo G1 que você colocou aí. Procura lá, eu não fui ver ainda, hein? Eu não fui ver. Como a gente está muito tempo em política, eu tenho certeza, eu tenho convicção que o deputado federal Márcio Alvino votou contra a reforma tributária, que vai zerar os impostos da cesta básica. Ou seja, a população mais pobre, que gasta quase todo o salário comprando arroz, feijão, óleo, sal, esses impostos serão zerados. Você tem uma ideia. Foram 118 votos contra, não foi isso, Dorli? Foram 382 votos a favor e 118 contra, não é isso? 118, cara, se eu não me engano, acho que 78 foram do PL, cara, direto do PL. Entendeu? Direto, ou seja, quase tudo foi do PL ali, né, no voto contra. Então, mas por que é importante, Osmar, trazer para a nossa cidade? E aí, de novo, não se trata de personalizar. Acontece que o deputado do PL, Márcio Alvino, teve quase 30 mil votos aqui em Suzano, não é isso? Sim, teve um número expressivo de votos. Ele está votando contra o pobre, contra o trabalhador lá. Então, enquanto as pessoas não se aterem que precisam votar de forma correta, eleger pessoas que sejam do seu, que dependam das suas propostas, não botando raposa para tomar conta de galinheiro, a gente vai ter esse tipo de coisa. É esse o problema. E isso não é diferente no município. Verdade. Verdade. Eu costumo dizer o seguinte, Derli. Né? Eu sempre falei isso em várias transmissões, inclusive na outra plataforma que eu atuava também. Eu sempre falo o seguinte, cara, que tão importante quanto discutir um executivo, cara, é mais importante ainda você discutir o legislativo, cara. O legislativo é o que manda realmente na cidade, cara. O legislativo realmente que vai cobrar, que vai fiscalizar, que vai produzir lei, que vai estar em cima, cara, fiscalizando, e as pessoas não se dão conta disso, cara. Eles acham como se fossem, sabe, coadjuvantes. Não, tal, não sei o quê. Vereador não é importante. Vereador é de extrema importância no município, Derli. É por lá que passa tudo, cara. É por lá que passa tudo. Por lá que você sabe CPI, você faz investigação, você pode derrubar até um prefeito, você faz o que for o caso, cara. Você concorda comigo? Você consegue fiscalizar. O poder está ali, cara. Está na Câmara Legislativa. Nós vamos entrar num período, Osmar. E fala-se que o papel do vereador é fiscalizar o executivo e fazer boas leis. Todo mundo fala isso. E é comum você ouvir de vereadores que o vereador fulano, beltrano trabalha. Para mim, levar a pessoa para o hospital não é papel do vereador. De maneira nenhuma. De jeito nenhum.
Para mim, ficar fazendo favor individual, não que você não deva fazer, porque aí você é ser humano. Sim, claro. Fazer como ser humano é uma coisa, fazer como parlamentar é outra. Agora é o período do vereador trabalhar. Se quer trabalhar de verdade, é pegar o orçamento público, e começar a estudar o orçamento. Se tem muito recurso no setor de obras, ele pode fazer lei fazendo transferência de recurso para outra pasta. Por exemplo, para a saúde. Esse é o papel do vereador quando ele faz isso. É só aí, Osmar, o resto é conversa fiada. Vereador não pode fazer lei que gere custo. Gere custo, que é o NERI município. O nome disso é vício de iniciativa, isso é papel do executivo. Mas esse ainda não é o principal papel. Esse não é. Fazer lei lá no orçamento é um papel do vereador. Mexendo na rubrica de uma pasta, transferindo para outra. Esse é o papel dele na época de discussão da LOA. Sim, pois é. Mas você já viu? Fala a verdade. Você acha que esses vereadores, eles pegam e ficam discutindo a LOA, Derli? Infelizmente, Osmar, eu diria para você, sem medo de errar, a maioria dos vereadores não conhece orçamento público. Não estudam orçamento público, e não era diferente na minha época. E eu procurei estudar orçamento público, e modéstia à parte, não vou ficar aqui fazendo falta modéstia, não. Modéstia à parte, em relação aos vereadores que eu conheço, eu acho que eu estou preparado para discutir orçamento público. Eu acho que sim. Porque o papel do vereador é olhar orçamento, mas no sentido de fazer remanejamento, tirando do lugar, colocando para outro, na época de discussão de orçamento. Pois é. Mas mais importante que isso é fiscalizar o executivo. Pois Olha, você tem uma gama de secretarias. Pega o orçamento que está apontado para o ano que vem e veja o aumento de recurso das pastas. Você teve um aumento aí de 10%, 11% no orçamento, tem pasta que está aumentando 100% no orçamento. Ora, qual é o motivo disso? Qual é o vereador que apontou isso? Pois é. Qual é o motivo? Por quê? Por que está aumentando 100%? É preciso olhar nas rubricas e entender o porquê que está aumentando em 100%. E ao aumentar em 100%, é preciso olhar, analisar e, se for o caso, apontar os possíveis equívocos e até ilegalidades, se tiverem. Pois é, cara. Essa que é a função do vereador, cara. Realmente é ficar... Isso aí é fiscalizar, cara. É diferente. Isso aí é realmente chegar a fiscalizar. Você chega lá, vai lá, verifica, olha, opa, teve um aumento? Beleza, quanto foi esse aumento? Como é que foi? Para onde está indo? O que está acontecendo com essa grana? Qual é a justificativa disso, né, cara? Você concorda comigo? E a gente vê que isso não está acontecendo, ele. Eu vejo e passa batido, né, cara? As pessoas não questionam isso. Isso aí que eu tô achando meio escabroso, cara, porque na realidade tudo bem, a gente vai questionando, muitas vezes a gente acaba levando com a barriga, deixando o negócio passar. Porra, mas um aumento de 58%, cara. Quanto que teve funcionalismo público aqui em Suzano, cara? 8%? Quanto que é o salário médio? Quanto que é o salário médio dos funcionários públicos municipais aí? Eu não sei, Osmar, não sei agora quanto que é. Não sei qual que é o salário médio, mas o aumento que eles tiveram aí foi de 8%. E vem sendo assim, há um bom tempo. Eles estão com perda salarial aí, em relação ao que era. Na época da pandemia, eles tiveram uma perda de quase 20%. Então é uma coisa que está aí. Ó. A prefeitura poderia, por exemplo, fazer um repasse para os servidores públicos, já que eles estão perdendo. Eles ganham pouco, eles não ganham 12 mil reais, servidores públicos. Tem servidor público que é super qualificado. Tem servidor público que está trabalhando na prefeitura de Suzano que tem 2, 3 faculdades. Sabe? A gente precisa botar os pés no chão e dar uma analisada com mais riqueza de detalhes nisso. Pois é, cara, pois é. Essa é a questão que eu tô querendo levantar aí, cara. É aquela questão, né, cara? E como é que você acha que deve acontecer, cara? Como é que deve ser o trâmite agora dele? Você acha que a população deveria se inteirar mais, cara, se importar mais e bater na porta desses vereadores e questionar isso aí, cara? E verificar, participar em ação coletiva dentro da Câmara, cara, estar presente lá e começar a questionar de maneira mais ferrenha mesmo, cara? Inclusive os meios de comunicação para pressionar, para que tenha uma resposta plausível, cara. Plausível para ter um aumento de 58%. Ou seja, pra vocês terem uma ideia, nós estamos falando de um salário de R$19.800. Quem você conhece que ganha R$19.800, Derli? Fala para mim. É difícil, olha, um engenheiro, um advogado é mais profissional liberal, mas um engenheiro de qualquer empresa aí, mecânico, metalúrgico, civil,
para chegar a 20 mil reais, vai muito tempo, viu, Osmar? É um alto executivo, né, cara? Um alto executivo tem um salário de 20 pau, cara. Não é verdade? E aí caiu muito o salário dos executivos, inclusive. Diminuiu o salário. Cara, pois é. Então não tem muita justificativa, né, cara? Eu acho que é uma coisa Não meio tem. de questionamento mesmo. Na verdade, Osmar, é uma imoralidade danada esse aumento de salário. É imoral esse aumento. Pois Diante da situação do povo brasileiro, é um aumento abusivo, portanto, imoral. E acho que se a população apertar de verdade, derruba isso. Pois é, cara, porque é ilógico, cara. Realmente não tem lógica, é injustificável, cara. Sabe quando eu digo que é injustificável? Porque não tem, cara, não tem o porquê de nós termos um aumento desse, num momento tão dramático que a gente vive, cara. Na economia, no pós-pandemia, que a gente ainda está vivenciando, com esse atraso de educação, com falta de investimento em saúde. A gente sabe como é que é o problema de saúde na cidade, no município. Não só aqui no nosso município, mas a saúde é uma demanda constante, importantíssima, cara. A gente sabe que existem essas faltas aí, cara. Então é meio que escabroso você chegar, você tem áreas aí que não tem saneamento, você tem áreas que não tem aí pavimentação, você tem áreas aí que não tem segurança, que não tem, sabe, não tem a aplicabilidade nenhuma de recurso, cara. E nesse meio tempo nós temos aí um aumento escabroso de 58%. Isso a gente tá falando apenas da Câmara, do Legislativo, né, cara? Sem contar os 36% que vão para o Executivo, vice-prefeito, secretário, etc., tal alto escalão. E aquela coisa, enquanto isso, o funcionalismo público está nessa brincadeira de 8%. Ou seja, tem funcionário público ganhando 2 pau por mês aí, né, cara? Tem funcionário público ganhando 2 pau. Daí você tira lá os descontos, o cara fica com 600 pau, acaba recebendo 600 reais no final do mês, né, cara? Não dá, me desculpa aí os nobres vereadores, mas há uma imoralidade muito grande diante da situação. A situação do povo brasileiro é calamitosa. O povo brasileiro está ganhando muito pouco e as pessoas que ganham menos mal estão conseguindo comprar os seus alimentos. Está diminuindo a qualidade dos alimentos em função de não ter dinheiro. Não dá para aumentar 58% no salário. Você sabe qual que é o salário de Diadema? Eu liguei para um que foi presidente um monte de vezes lá. Uhum. Perguntei para ele, qual que é o salário aí de Diadema? Que é maior que Suzano. Sim. Que tem uma arrecadação maior. Lá está em R$10.500. R$10.500. Não teve aumento. Não teve. Tá, R$10.500 o legislativo ali, para cada vereador, de subsídio. Numa cidade maior que Suzano. Quantos vereadores tem em Diadema lá? 23 vereadores, né? Que nós temos 19 a 20 pau cada um, né, cara? No final do ano, mais 20 pau, ou seja... Vem cá, nessa brincadeira toda aí, nessa parte desse percentual que vai do orçamento lá, cara, pra Câmara, daqui a pouco nós temos o que aí por ano, cara? Nós temos aí 1/4 de bilhão de reais aí, cara, porque na realidade é aquela coisa, né, cara? Num quadriênio dá o quê? 1/4 de bilhão de reais vai pra Câmara, cara? Com qual justificativa, né, Derli? Não tem. Você concorda comigo? É lei, né? Você tem a lei e agora teve uma reforma, né? Mas você tem a lei que diz lá que a lei de orçamento, ela diz isso, no orçamento público, né? No mínimo 25% para a educação, no mínimo 15% para a saúde, no máximo 54% para o servidor público. Eu te garanto, Osmar, que não está chegando a 40%, poderia aumentar o salário do servidor, poderia, não aumentou. E na minha época era 6% para a Câmara, houve uma correção, agora está em 4%, certo? Mas, e mesmo assim é um valor absurdo, né, Derli? Vamos ser sinceros, cara. Lógico, o valor nominal, não tem um vereador que tem a obrigação de uma vez a Câmara Municipal, tá certo? A obrigação, eu sei que tem vereadores que têm atuação aí nos meios sociais, atua aí junto à sociedade. Cara, mas é assim, o papel do vereador é fazer leis e fiscalizar o executivo. Tem que cobrar do executivo que tenha veículo para levar os moradores para o serviço médico, tem que cobrar o executivo que facilite o atendimento do munícipe, tem que cobrar a Secretaria de Assistência Social que compre cesta básica para a população que está passando necessidade, e crie, se for o caso, Vale Gás para aquelas pessoas que precisam comprar um botijão de gás e não tem condição. Não tem cabimento à população ter que fazer um exame médico ou ter que comprar um botijão de gás, ao invés de ir na Secretaria da Saúde para o exame médico ou da Assistência Social, um botijão de gás ou uma cesta básica, procurar um vereador na Câmara Municipal e pedir ao vereador, dá para você pagar minha conta de luz? Dá para você pagar dá para você me comprar um botijão de gás? Sabe, o cara está tão desesperado, a pessoa está tão desesperada que procura um vereador. E com isso,
vai ficando amarrada. Vai ficando cabresto, né, cara? Vai ficando aquele cabresto, né? E daí aliado ao clientelismo que existe também, né, cara? Você concorda comigo? Porque se não tem oposição, tem clientelismo. Se tem clientelismo, ou seja, pô, tudo bem, mas tem que ter oposição, cara. Tem que ter questionamento junto à situação toda. Se não tem, passa a virar clientelismo o negócio. Você concorda comigo? Aquela coisa toda. Se não tem oposição na Câmara Municipal, não ter oposição não quer dizer que tenha que ter imoralidade. Para mim, esse aumento é imoral. Pois é. Eu costumo dizer, cara. Porque está no mesmo partido, não quer dizer que tenha que ser imoral. Olha como que é a diferença das coisas. Pois é, cara, pois é. Mas aí que tá, cara. Mas a gente vê uma conivência muito grande dele acontecendo, porque passa batido isso aí, cara. Passa batido. Imoral. O aumento de 58% é imoral. É imoral, né? É imoral. A imoralidade realmente, nesse início de semana aí, cara, bateu firme. Dia 28, o negócio foi feio, cara. Osmar, eu saí da Câmara Municipal em 2016. Pode buscar o histórico lá e veja a minha votação para efeito de salário de vereador, que foi feito no final do mandato que eu era vereador. Esse vereador aqui, que era vereador, votou contra aumento de salário. Então, eu não estou fazendo uma coisa e falando uma coisa e diz outra. Não, eu votei contra. Derli. Lá atrás já, o aumento lá subiu para R$ 12.500, mas eu votei contra naquilo. Se eu pudesse derrubar, como eu derrubei o IPTU, eu teria feito, no caso do IPTU, eu derrubei sem votar. Nesse caso, não daria. Pois eu não tinha de voto. Aí eu votei contra, e outros vereadores votaram contra também. Do meu partido, todos votaram. Uhum. Pois é. Já era imoral naquela época. Já havia uma crise. Não, a crise é constante, Oderli. A crise sempre vai existir, cara. É aquela coisa. Apesar, a pessoa fala, mas agora estamos no governo do presidente Lula. Pô, mas não é milagre, cara. Não existe milagre. Existe um trabalho que tem que ser feito aí. Nós tivemos um desmonte muito grande nesses últimos 4 anos, né, cara? Nesses últimos 6 anos aí, 7 anos, nós tivemos um desmonte muito grande, cara. Depois ainda veio essa pandemia desgraçada aí, acabou com todo esse problema, né? Aumentou, ou melhor, piorou muito mais a situação toda. E o que aconteceu, cara? E a gente está colhendo essas sequelas dessa pandemia até hoje, cara. Então, por isso eu não consigo compreender, cara, de verdade mesmo, a justificativa de ter um salário de 20 pau aqui, 20 mil reais, pessoal. Para quem não tá entendendo, a discussão é a seguinte: nós temos 19 vereadores na Câmara de Suzano aqui, muitas pessoas não estão entendendo ainda, cara, entendeu? Aquele cara que vai lá, deu um tapinha nas costas, te fez um exame médico, te acompanhou, não sei, fez aquela conversa com aquela lorota, pagou um tambor de gás, fez um churrasquinho, fez aquele social. Esse cara ganha 20 pau por mês, 20 mil reais por mês agora, não agora, em 2025, é claro. Já vamos deixar claro que não é agora. Quem tá pensando, vai ser agora, tal. Não é. Vai passar 2024, mas 2025 é 20 pau. São 20 mil reais, mais o 13º e mais 36% em cima dos executivos, seja qual for o prefeito. E também tem um detalhe com essa questão de secretaria também, né, Derli? Vamos falar sério com relação à questão de secretaria. Como é que vai ter de secretaria em 2025, cara? Olha, veja bem. Esse negócio de que, mas vai ser só para outra legislatura. Acontece que a grande maioria, é assim, pro bem ou pro mal, eu fui vereador 2 vezes, de situação de oposição. Uhum. Todo vereador, salvo as raríssimas exceções, tem a expectativa de voltar. Todos eles. Tem a expectativa de voltar. Então, esse negócio eu fiz pro vereador da próxima legislatura. Pinóia, cara, pinóia. Todo vereador acho que volta. Entendeu? É muito complicado, é muito complicado. Então é difícil, viu? É complicado. Eu acho que precisa de um pouco mais de moralidade, mas também precisa que as pessoas cobrem essa moralidade do vereador. É verdade, cara, é verdade. Qualquer político, né? Como eu coloquei agora há pouco aí, como eu coloquei ainda há pouco, a votação de ontem teve 380 votos, mas o Lula foi obrigado a liberar lá emendas, né? Senão não passa, cara, senão não passa. Senão o Lira não deixa passar. Pois é, cara. Essa que é a verdade. E os vereadores do PL estão lá no tal do Centrão. É verdade. Eles estão lá no Centrão. É e o vereador, na nossa região aqui em Suzano tem um vereador que foi muito bem votado, é quase 30 mil votos. E está lá votando contra o trabalhador. É importante que as pessoas... Deputado, né? Teve um deputado aí. Vote direito. Vote de forma correta. É verdade. Assim, eu estou falando assim porque, gente, é importante que as pessoas se atenham a isso. E não adianta vir aí com comentário depois, mas você foi vereador e não fez nada. Eu fiz. Eu já disse aqui que votei contra o aumento na minha época. E, modéstia à parte, as minhas ações eram de vereador, eu fiscalizava o executivo.
Eu representei o prefeito 16 vezes no Ministério Público. E esse escândalo do café foi denunciado pelo meu mandato. E mais umas outras denúncias lá, que ainda vai ser julgada. Então, o meu papel como vereador eu fiz. Eu cumpri o meu papel. Eu fiscalizei o executivo. Eu atuei como vereador. Se você procurar, acha, né, Derli? É aquela coisa. Se você procurar, você sempre vai achar alguma coisa que tem que ser fiscalizada, tem que ser refeita, tem que ser reconversada e ser revista, cara. A verdade é essa, cara. Né? Sempre vai ser assim. Em qualquer esfera, cara, tem que chegar e fiscalizar. Agora, se não tem fiscalização, cara, esse negócio passa batido, o negócio só vai pro desmonte. Sempre, cara, sempre. Podem maquiar, podem florear, podem fazer o que for, mas a gente sabe que o negócio é esse, cara. Não é verdade? Então, a proposta, meus amigos, é bem isso aí mesmo. Nossa transmissão hoje é um tanto quanto curta, para não deixar passar batido essa questão, né, cara? Essa imoralidade que realmente aconteceu. Não tem outra palavra. Não é atacando fulano, falando de A, de B, de C, não é nada disso não, cara. É que no contexto geral da coisa, foi uma vergonha. É uma vergonha. Está sendo um assinte isso aí. De verdade mesmo, cara. Porque é injustificável, não tem lógica, não tem justificativa alguém receber 19 pau e 800 numa situação caótica que nós estamos vivendo aqui. Ah, mas é para 2025. Porra, cara, mas essa história não cola, entendeu? Essa história não cola. Isso é injustificável. 12 pau e meio já é um subsídio enorme, cara, enorme. Sem contar que tem assessor, tem um monte de mordomia lá, pessoal. Vocês têm que entender o seguinte, que o negócio funciona por aí. Entendeu? Funciona por aí. Que não é nem, cara, o trabalhador comum, o trabalhador formal, o trabalhador informal, o funcionário público, cara, não tem nem ideia de como é que funciona o negócio, cara. É muita benesse, né, Derli? É muita benesse, cara, e é injustificável, cara. Eu acho que não tô contra a questão da pessoa ter um salário de 12 pau e meio dentro da Câmara, tá? Eu acho que tem realmente, mas tem que fiscalizar, cara, tem que estar correndo atrás, fiscalizando, olhando, observando. E é isso que a gente tem que fazer, pessoal, é isso que a gente tem que começar a olhar. Você que elegeu esse pessoal que tá aí hoje, votando a 19 pau e 800, reveja o seu voto, cara, repensa, analisa bem, esse cara vai merecer seu voto ano que vem? É mais ou menos por aí a conversa, entendeu? Merece esse voto ou expurga isso aí, entendeu? Porque a proposta é sempre essa. Daqui a pouco os caras estão cobrando até retroativo, Derli. Você concorda comigo? Pois é. Tá aí, né? Você tá falando. É bom nem falar aqui, não acaba dando ideia, né? O 13º. Não, só vamos cobrar retroativo, cara. Ah, pode, tá na lei. Então o cara vai cobrar aí 4 anos de retroativo. Você tá louco, rapaz? Para. Olha, deixa eu te falar uma coisa. É importante que as pessoas saibam de uma coisa. Se apertar, esse aumento cai. Diminui. Pois é. Se apertar, cai. Mas para apertar, a galera tem que ir pra rua. A galera tem que ir lá pra Câmara, questionar, bater cartão na Câmara, na sessão da Câmara, ir lá nos órgãos de imprensa, questionar isso aí, entendeu? E se for o caso, ir mais à frente, cara. Porque é realmente imoral, cara. Isso aí é uma coisa realmente absurda. E a gente tá fazendo essa live pra relatar isso aí, cara, pra mostrar essa indignação, que eu acho que é uma coisa absurda. Porque você que tá aí, que não falei, que paga imposto, que trabalha, que mora aqui, que compra um pacotinho de biscoito ali, compra um pãozinho na padaria, cara, você tá pagando imposto na cidade, entendeu, cara? Então você merece respeito. E a lógica é essa aí, é sempre trabalhar com respeito, com dignidade, para que a gente possa realmente, cara, ter, ser valorizado como cidadão, cara, porque isso aí realmente é ser passado para trás. Você concorda comigo, Derli? É ser passado literalmente para trás, cara. É muito complicado isso. Especialmente votar um projeto desse em regime de urgência. Pois é, cara, em regime de urgência nem estava na sessão, né? Para a população não se ater a isso. Pois porque se vai para os meios de publicidade da Câmara, a população vai sabendo que vai estar em votação tal projeto. Pois é. Certo? Mas isso não foi feito em regime de urgência. Isso era comum, eles fazerem isso na minha época lá de vereador, e a gente sempre bateu nisso, mas a gente não tinha maioria para derrubar essas coisas. Né? Uhum. Pois é, mas agora é aquela coisa. Teria que mudar o regimento interno, a lei orgânica. Pois é, mas que se for o caso, que assim seja, né, cara, com a pressão popular para que isso venha a acontecer. Porque esse tipo de coisa, de passar batido, vai em regime de urgência, chega o papel na mesa, o pessoal lê, já vai votando, já vai apoiando, vai passando, beleza, fora da situação toda, e o que acontece? Passa batido, e o pior é que ninguém dá publicidade, né, Derli? Ninguém mostra isso, cara. Tem projeto na Câmara Municipal, projeto capcioso, que às vezes vem do Executivo, entra na hora, as comissões dão parecer favorável e vota na hora, o vereador nem lê o projeto. Pois é, cara. O vereador, duas vezes. Fique em comissão, não é isso? Cansei de falar contra isso, porque é imoral uma coisa. Como que chega um projeto com 50 páginas? Fala, olha, estamos colocando em votação. Como que você vai ler isso?
Impossível. Assim, foi mágico. Leitura de super dinâmica. Pois é, cara, assim, pois é. Nesse caso, deveria pedir o adiamento da coisa, né, Derli? Ah, chegou de regime de urgência. Não, opa, parou. Tem um adiamento do negócio e vamos ler essa bagaça aí, vamos questionar. A Câmara Municipal de Suzano não é assim, não. Chega lá muito regime de urgência e vota na hora. Mas tá errado. O vereador nem leu o projeto. Veja o que eu estou falando, o vereador não leu o projeto. Pois é uma coisa complicada. Sabe o que tem isso? Que o legislativo brasileiro não pune a conivência. Porque se punisse a conivência do legislativo, se punisse, como pune o executivo quando condena, primeiro julga, condena, aquela coisa toda, mas o legislativo fica fora. Ele precisaria ser punido por conivência também. É verdade. Bom, mas o nosso bate-papo geralmente foi esse aí mesmo hoje, Derli. Acho que a gente não pode deixar passar batido isso aí, cara, tem que colocar em pauta isso aí, levantar a bola e mostrar para a população aqui da nossa cidade que isso aí realmente é um escabro, velho. Chegar aí, escabroso, cara. 58% é complicado, hein, Derli? Muito. Quantas vezes na vida você ganhou 58% de aumento? Não, rapaz, você sabe que esse negócio de salário, Osmar, eu descobri uma coisa. Eu tive um salário, eu trabalhei nos últimos, antes de ser secretário, eu trabalhei numa empresa que teve 12 mil funcionários. Eu saí daqui de Suzano para trabalhar lá, e o meu salário quase que dobrou lá. Depois eu ganhava 2,5 vezes que eu ganhava aqui. Então, meu salário era muito parecido com o salário de vereador. Veja que eu fiquei 12 anos, 4 como vereadores, aliás, 8 como 2 mandatos de vereadores, mais 3 de secretário, 11. O salário de secretário e de vereador é parecido, e agora está aparecendo aqui também. Tá idêntico, né? Tá idêntico. Pois é, antes era. Então eu ganhava mais ou menos o salário de vereador e secretário lá no ABC como funcionário de ferramentaria. Salário no ABC para um funcionário de ferramentaria ainda é mais alto que a maioria das outras empresas fora do ABC, mas naquela época era bem mais alto. O salário caiu, como eu te disse. Então, veja bem, você coloca quase 20 anos de funcionário de ferramentaria, mais 11 anos de secretário e vereador, de repente eu me aposento. O tempo de serviço. Eu trabalhei 6 anos a mais. Na verdade, a Previdência deveria me pagar os 6 anos que eu paguei sem usufruir. 6 anos a mais. E aí eu me aposento, o meu salário, evidentemente, cai. Eu tenho um salário que está próximo do teto da iniciativa privada, e eu paguei o teto por 32 anos. Pois é, cara. O meu teto é um pouquinho mais que a metade do que eu ganhei por 32 anos, então não é fácil. Mas eu vou te falar uma coisa, sem medo de errar. Ninguém morre por isso. É verdade, Derli, é verdade. Mas a gente morre pela conivência, cara, muitas vezes. Se você deixa o negócio ficar quieto, pela omissão e pela conivência. Isso aí não é uma pessoa que morre, não, cara. Morre o município inteiro nessa brincadeira. Você concorda comigo? E a proposta é mais ou menos essa. Bom, pessoal, nosso bate-papo hoje no Talk aqui realmente foi só para a gente lembrar sobre essa questão assombrosa aí dos 58%, os 36% de aumento para secretário, prefeito, vice-prefeito para a gestão de 2025 ainda. E sem contar que tem um monte de secretaria que a gente não sabe nem como é que vai ficar. Entendeu? Enquanto isso, o funcionalismo público do nosso município recebe um aumento de 8%, ou seja, uma situação bastante complicada. Então você que elegeu esse pessoal que está aí hoje na Câmara do Legislativo, vocês não têm noção do poder que existe dentro do Poder Legislativo, da força que tem no Poder Legislativo, cara. É tão importante ou mais importante que o Executivo da cidade. Então o negócio é esse. Eu acho que o servidor público deveria se manifestar aí. O servidor trabalhador. Sim, claro, é um absurdo, cara. Hoje mesmo eu encontrei com o servidor público na cidade, né? Hoje mesmo de manhã. O salário aí é imoral. Viu? Pois é imoral mesmo. Tem que ir pra cima e questionar isso aí, cara. Tem que questionar isso aí. Bom, Derli, de verdade mesmo, meu querido, muito obrigado por esse bate-papo. A gente devia fazer mais vezes esse bate-papo curtinho aí, cara, de meia hora, 40 minutos. Eu acho que é muito bom pra gente poder discutir os assuntos da cidade. Eu estou tomando água aqui, mas um cafezinho da Câmara Municipal é muito caro. É muito caro, cara. Quanto que sai um cafezinho da Câmara lá? Uns 15 quanto, cara? A xícara? Com aquele preço lá que o presidente pagava, né? É caro, né? Aquele café lá que o jacu, que aquele, sabe, que o pássaro come o caroço
do café e depois evacua, aí você faz o café a partir dali. É caro pra caramba. Caro pra caramba, é verdade, foi bem lembrado, cara. Mas de verdade mesmo. Derli, meu querido, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu bate-papo aí. Vamos fazer mais vezes, cara. Acho que tem muita pauta pra gente discutir aqui, não só na nossa cidade, mas também em escala estadual, escala nacional. Aí a gente tá vendo tanta coisa acontecendo, acho que a gente deveria falar mais, cara. A população fica muito ausente, cara, entendeu? De uma maneira... Tá começando a brigar já entre ele, né? O Bolsonaro brigando com o Tarcísio. Pois é, cara. O Tarcísio tá esperto, né, cara? O Tarcísio não é porque o Tarcísio tá bonzinho, não, cara. O Tarcísio já aumentou o ICMS, o Tarcísio quer privatizar tudo à torta e à direita, CPTM, né? Quer privatizar metrô, o cara se marcar, que nem eu escrevi, cara. Vende até o Bandeirantes lá, o Palácio, e o cara vende, velho, entendeu? Ele só tá se distanciando. Sem contar o pedágio, né, cara? O cara tá querendo meter 2 pedágios, aqui na Dutra e na Mogi Bertioga também, né, cara? A população de São Paulo vota bem demais, hein? Caramba, velho. E teve gente fazendo campanha pra esses caras aqui. Mais uma imoralidade na nossa região. Criar pedágio na Mogi Bertioga e na Mogi Dutra, principalmente na Mogi Dutra. Qual é a justificativa para ter pedágio na Mogi Dutra? Eu não sou contra o pedágio dele, eu sou contra, só que eu acho que a partir do momento que você tem um pedágio, cara, você tem que ter contrapartida. O que vai ter de melhoria real para a população, para o usuário? Mesmo com a contrapartida, mano, fizer um pedágio na Mogi Bertioga com contrapartida, ou seja, criar uma outra pista, dá para discutir. Agora, na Mogi Dutra, qual é a justificativa? Não tem justificativa nenhuma, não tem. Nenhuma. Não tem. É que nem o aumento aqui dos vereadores em Suzano. Não tem justificativa. É verdade. É verdade. Porque a pauta é só meter um pedágio lá na Mogi Bertioga. Qual é a contrapartida? Nenhuma, cara. Qual é a contrapartida na Mogi Dutra? Nenhuma também. É complicado. É imoral mesmo. Bom, Derli Loura, de verdade, meu querido, muito obrigado. Vamos conversar mais vezes aqui. Tem muita pauta pra gente conversar. E muito obrigado também a você que assistiu esse nosso bate-papo aqui, tá bom? Um bate-papo informal, uma conversa aqui entre munícipes, né? Pra verificar algumas questões que estão acontecendo no nosso município, tá bom? E se você gostou do vídeo aí, gostou da nossa transmissão, gosta do Talk, se inscreve no canal aí, compartilha o vídeo com os amigos, manda pra frente, tá bom? A gente vai fazer vídeo constante aqui, tá? Deu uma paradinha devido a uma questão de saúde, mas estamos pra cima, continuamos trabalhando, continuamos cobrando e vamos continuar questionando como tem que ser questionado, porque muitas vezes se deixar quieto, ninguém fala nada, tá bom? Derli, muito obrigado, meu querido. Um abraço, Osmar, obrigado a todo mundo que estava assistindo aí. Vamos, gente, vamos nos mobilizar aí, viu? Vamos nos mobilizar que dá para derrubar esse negócio aí. É verdade, vamos embora para cima. Bom, pessoal, até mais. Um grande abraço. Tchau, felicidade.